Olá, crianças! Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Esse vídeo é um vídeo de orientação e de explicação das atividades que você deverá executar das páginas 29 a 31. Na aula anterior, estudamos o sentido real das palavras, que quer dizer o sentido denotativo, a denotação. O que é o sentido real da palavra? Aquele sentido que podemos encontrar no dicionário. E estudamos também o sentido figurado, ou seja, a conotação, o sentido conotativo das palavras, onde você colocou a cuca para pensar. Olha aí o uso de um sentido figurado, cuca se referindo o quê? À sua cabeça. Então, tudo isso é muito importante para, na hora de produzirmos, a gente ter um repertório amplo para fazer uma produção de texto. Nessa aula de hoje, vamos ampliar ainda mais o nosso conhecimento, que na hora de fazer uma produção será muito valioso, que é o uso de pontuação, entonação e expressividade. Então, na leitura de todos os poemas, mencionam-se muito a expressividade. Na fala, podemos modular a voz, deixar uma voz fina, uma voz grossa, imitar a voz de uma criança, de um homem, fazer de conta que é uma voz de um animal, no caso das histórias de fábulas. Ou seja, mudar a voz para dar mais significado ao que falamos. Essa modulação é uma espécie de musicalidade que chamamos de entonação. Em situações diferentes, dependendo de nossa intenção ao falar, a entonação que damos a uma frase pode se alterar. E para isso, a gente vai ter muito o auxílio da pontuação. Isso mesmo, a pontuação é que vai fazer com que o leitor é que vai fazer com que a pessoa, quando lê, consiga captar qual era a sua intenção, a sua expressividade ao escrever aquela frase, que entonação você queria dar. Vejamos os quadrinhos a seguir. Olha que aqui nós temos uma tirinha, onde os personagens são os personagens de Maurício de Souza, a Mônica e o Cebolinha. Vocês também sabem que uma tirinha, a gente lê os quadrinhos da esquerda para a direita. Então, vamos começar com o primeiro quadrinho. Cebolinha, o que você fez com seu cabelo? Nada, só peguei uma ventania no caminho. Olha aqui o meu tom de voz para dar uma entonação. Não ficou muito bom não, mas valeu. Vamos voltar aqui ao primeiro quadrinho. Olhem aí a fisionomia da Mônica. Como é que ela tá? Olha o rosto dela. Quando a gente olha só o primeiro quadrinho, a gente já consegue imaginar que algo chamou a atenção dela, que deixou ela assustada, espantada. A intenção do artista, ao fazer o desenho da Mônica com essa expressão, era justamente essa: mostrar que alguma coisa no segundo quadrinho deixou ela surpresa, espantada. Mas a gente também tem um outro recurso que reforça essa expressão facial da Mônica, que é a expressão Vejam que aí o nós temos dois sinais de pontuação: a interrogação e a exclamação. Por que foi usado, então, uma interrogação e uma exclamação? Porque, a depender de como eu faço estou fazendo uma pergunta. Como eu faço
já fiquei espantado, já estou exclamando. Então, da forma como o leitor vai fazer a entonação da leitura dessa expressão é que vai determinar se ela está fazendo uma pergunta ou se ela ficou espantada com algo. No segundo quadrinho, a gente ainda continua vendo a expressão dela, olha, de assustada. E aí vem o sinal, né, a pontuação de interrogação, onde ela faz uma pergunta espantada com o que viu em Cebolinha. E aí a gente vai para o terceiro quadrinho, onde Cebolinha faz cara de que não tá nem aí para o que Mônica tá falando, ou que a gente também pode dizer que ele tá com cara de quem não tá gostando da pergunta dela, tá irritado, né? Tá incomodado, que não é da conta dela. Olha, não é da conta dela, um sentido figurado, tá vendo? Não é da conta dela. O que é que ela quer saber da vida dele? Então, existem várias possibilidades para essa expressão do Cebolinha. E aí, na página 29 ainda, nós temos a atividade para ser respondida. Vou chamar a atenção de vocês para, no livro de vocês, quando tiver esse símbolozinho que tem aí em cima do numeral 1, é uma atividade que, se estivéssemos presencialmente, tendo aula presencial, renderia um momento de discussão coletiva. Mas não podemos vivenciar, né, no momento essa roda de conversa. Então tem que ser só você e os seus botões. Então hoje eu estou adorando usar o sentido figurado, não é isso? O sentido conotativo das palavras. Vamos lá. Então, leia em voz alta. Você pega o seu livro e releia, certo? Novamente o quadrinho e responda essas questões. Letra A, o que expressa os sinais de pontuação, a interrogação e a exclamação, juntos no primeiro quadrinho. Já até conversamos, não foi? Letra B, no segundo quadrinho há um ponto de interrogação. Que efeito de sentido a expressão facial de Mônica e essa pontuação podem dar? Letra C, no último quadrinho, a pontuação empregada e a expressão no rosto de Cebolinha indicam que sentimentos? Se você prestou atenção no vídeo, alguns segundos antes, essas questões aqui todas já foram respondidas na minha explicação. Na página 30, nós temos aqui a segunda questão, que também pelo símbolo que você está vendo no numeral 2, seria discutido. Um belo de um debate. É tanto que você não vê aí nem espaço para escrever, mas eu sugiro, coloque o seu pensamento escrito aí de um ladozinho do seu livro. Então, leia em voz alta esse trecho do poema Voo. Voa, voa, passarinho, voa, voa para o seu ninho. Então, que entonação da voz diante do uso das reticências e sobre qual sentido esses sinais podem expressar nesse verso? Da forma que eu ler, que eu empregar a minha entonação a esses versos e essa reticência no final, tá querendo dizer o quê? Eu uso uma reticência para indicar o quê? Resiste aí no espaçozinho que tiver no seu livro? Fica bom para que você não esqueça o seu pensamento, não é isso? Ainda na página 30, nós temos na questão 3 um texto informativo. Pombo-correio. O pombo-correio quase sempre volta ao ninho. Como ele consegue fazer isso? Mistério. A ave é submetida a um treinamento durante o qual ela é solta cada vez mais longe do ninho, amarrando-se em um dos seus pés uma mensagem que ela leva até
sua casa. Prestem atenção aí, sua casa, e nós temos o sinal chamado de aspa. Por que esse sinal foi utilizado aí em sua casa? Qual a finalidade das aspas nessa expressão? Geralmente, né, essa palavra casa é empregado para quê? Para se referir à habitação dos seres humanos. Então, no lugar de sua casa deveria ser o quê? O pombo-correio mora em casa ou mora no ninho? Isso mesmo, mora no ninho. Então, ele usou aí a aspas para indicar que essa sua casa seria, na verdade, até seu ninho. Então, substituiu ninho por sua casa. Vamos dar continuidade ao texto. Na antiguidade, os egípcios já utilizavam os pombos-correios. Até hoje, em Paris, na França, olha aí, dois parênteses. Por que será que utilizaram o parênteses aí? Utilizou o parênteses para quê? Para explicar que Paris fica onde? Na França. Então, vamos continuar o texto. Até hoje, em Paris, na França, eles transportam amostras de sangue que chegariam atrasadas por causa do trânsito. Dessa forma, no momento em que a ambulância chega com um ferido ao hospital, já se sabe o grupo sanguíneo do paciente. Muito interessante, né, essa curiosidade? Eu não disse a vocês que nós teríamos um grande debate se essa aula fosse presencial? E aí você pode continuar treinando o texto em voz alta para que você consiga colocar a sua entonação, a sua expressividade ao ler um texto. E venha então o conceito de aspas, né? Para que servem as aspas? Podem ser usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente do usual, como no caso, sua casa, que era para indicar ninho. E o parêntese são usados geralmente para acrescentar uma explicação ou um comentário a um termo da frase. Então, no texto Pombo-Correio, foi usado para explicar que Paris fica onde? Na França. E na página 31, aqui agora nós vamos produzir um pouquinho. Muito legal essa atividade. Presta atenção. No texto a seguir, estão falando No texto a seguir, estão faltando os sinais de pontuação. Leia-o em voz alta para perceber o sinal de pontuação mais adequado em cada caso. Gente, vejam aí, ó. O texto está todo sem pontuação. Eu vou ler, mas vocês também leiam. Olha só como ficaria um texto sem pontuação. Quem criou biscoitos egípcios, um povo da antiguidade, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Eles tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidos aos deuses. Em dia de chuva, séculos depois, os franceses aperfeiçoaram a técnica e descobriram que a ação da massa 2 vezes reduzia a umidade e o produto durava mais tempo. Por isso, a palavra biscoito vem do francês biscuit, que significa assado 2 vezes. Ufa, dá uma canseira. A gente não para nem para respirar. Um dos objetivos também de uma pontuação é dar pausa entre as frases, entre as palavras, e nos permite também respirar. Então, tente ler fazendo as pausas necessárias, respeitando a sua respiração e reescreva o texto colocando sinais de pontuação adequados para que o sentido fique claro para o leitor. Acredito que ninguém conseguiu entender o texto da forma como eu li, não é isso? Empregue parênteses para explicar
um termo e aspa para indicar o uso ou sentido especial de uma palavra. Então, pega o seu lápis, sua borracha e reescreva o texto, fazendo a pontuação adequadamente. E finalizando, vamos fazer aqui um resumo do que estudamos nessa aula. Então, pontuação é o quê? Pode marcar o final das frases. Então, ao final das frases, nós vamos usar sinal de exclamação, ou ponto final, ou uma interrogação, ou uma reticência. Também serve para quê? Ajudar a organizar as ideias e as informações do texto. E, por fim, indicar também a expressividade e a intenção do autor. Certo? Espero que você tenha compreendido bem o que estudamos nessa aula.